Parar a gravação. Não quer parar, não, menino. Aí Então, boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui hoje para ouvir a nossa queridíssima acadêmica Maria Helena Sleutzis, que vai falar sobre outra querida acadêmica da Academia Juiz-Forana de Letras, a Imar Pérez, que chegou a ser minha contemporânea aí na academia. Então, é um prazer muito grande estar com todos vocês. Hoje nós já tivemos um feito muito importante à tarde, que foi a nossa oficina de sensibilização com o Flodoaldo, falando sobre atitudes e procedimentos que devem ser tomados com os deficientes visuais. Então, nós continuamos, a Academia Juiz-Forana de Letras, com esse nosso programa intensivo de divulgação da cultura e trabalhos de inclusão. Então, passo a palavra agora à nossa diretora de eventos, Marisa Timpone, para comandar os trabalhos. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. E, tomando a tradição do que aconteceu essa tarde, a nosso sentido da inclusão, sou uma pessoa de pele clara, óculos grandes, lábios tingidos de vermelho por um belo batom, cabelo curto. Estou num ambiente com uma janela colonial ao lado, ao fundo. Hoje estou num ambiente diferente, estou no meu quarto. E ao fundo tem também algumas flores para saudar vocês. Solicito que todos fechem o microfone antes de eu ler aqui a biografia da Maria Helena, não sem antes solicitar a nossa diretora, porque agora nós temos uma diretora social. Seja bem-vinda, querida. Pode fechar seu microfone, tá bom? Solicitar a Flávia Alfred para ler a programação antes de nós ouvirmos o currículo da Maria Helena. Flávia, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. Então, vamos falar aqui das 3 últimas palestras que acontecerão nesse terceiro curso de literatura. Na próxima quarta-feira, dia 26, o escritor em foco será o Dormevili Nóbrega, e a apresentação ficará a cargo da nossa querida Leila Barbosa. Em maio, teremos 2 palestras. No dia 3, o escritor em foco será Cleonice Rainho, e quem vai falar sobre ela é a também querida Nazaré Laroca, que está aqui conosco. E, finalmente, no dia 10 de maio, Luiz Fernando Rufato será o escritor em foco, que ficará a cargo a sua apresentação pelo nosso colega, confrade Guilherme Salgado. Passo a palavra agora para a Marisa. Obrigada, Flávia. E anuncio que o Rufato deu um depoimento que será apresentado no dia da live dele. Me passou hoje à tarde. Bem, vamos agora. Quem é Maria Helena Sleutzis? Essa mulher linda, maravilhosa, atuante, a nossa, que a gente chama assim, a nossa diretora da Grifo, que nos divulga, que a gente ama. Mas, antes de tudo, a escritora Maria Helena Sleutzis é carioca, radicada em Juiz de Fora, Minas Gerais, é a coordenadora editorial da Grifo Edições. Foi editor do Boletim Científico do Parque Nacional do Itatiaia, diretora da Biblioteca Central da UFRJ, chefe de gabinete e assessora do reitor da UFRJ, o FRRJ, é a rural, né? Publicou as seguintes obras: Universidades Federais Brasileiras na Berlinda, estou permitindo gente entrar, na Berlinda, que é um ensaio, Presença, Poesia, Pesquisa Bibliográfica através do Chemical Abstract, que é um didático, O Baú das Poetas Piratas, que é o infantil, Carta, então, para não perder a possibilidade do encontro, que são as cartas, maravilhoso texto. Formas Fractais, um livro lindo, ilustrado, belíssimo, Teodoro e Marina, Cartas para Sentir a Infância, infantil, Ana Balão, infantil, Exercício do Olhar, que é um livro também lindíssimo, que é de poesia, Penélope, prosa poética, Sou, de poesia, Prazer em Conhecer, um olhar poético sobre a vida e obra de Murilo Mendes, ainda inédito,
além de artigos científicos e participação de diversos coletâneos no país e no exterior, e o seu livro de poesia da nossa coleção da Poesia em Flor, não é? E ela sempre nos brinda com Juiz de Fora ao luar. Bem, Maria Helena, com você a palavra. Boa noite a todos. Ilustríssima senhora presidente da Academia Juiz-Forana de Letras, escritora Ceci Barbosa Campos, ilustríssimo senhor vice-presidente, escritor Arlindo Tadeu Hagen, ilustríssima senhora diretora de eventos, escritora Marisa Timpone, caros colegas acadêmicos, queridos amigos, alguns muito especiais que eu já vi aqui, senhores convidados, eu agradeço imensamente a presença de todos. É um grande prazer estar aqui hoje para falar da grande poetisa Aimar Pérez, cuja cadeira nesta academia eu tenho a honra de ocupar. Antes de iniciar, eu quero agradecer às escritoras Angelina Nardi e a Maria Elizabeth Saqueto pelas importantes informações que me forneceram sobre a Aimar Pérez. A Angelina me cedeu seu precioso caderno de recordações do Stella Matutina, com texto de próprio punho da Aimar Pérez, né? E poema que ela dedicou a Angelina. É alguma coisa muito linda, eu pensei até da gente fotografar, emoldurar e deixar na academia depois, né? Seria interessante. Eu vou mostrar esse texto mais adiante. E vou começar essa apresentação com um pensamento da escritora. Ela diz assim: amar é nutrir a vida de sentidos. O seu nome era Imaculada Terezinha Miranda Ribeiro, conhecida literariamente como Aimar Pérez. Nasceu em 28 de julho de 1939, em Lima Duarte, mas ela veio pequena para Juiz de Fora e aqui permaneceu. Ela era bacharel em jornalismo pela antiga Pafile da UFJF, e ela faleceu no dia 12 de setembro de 2008, aos 69 anos. Foi uma vida toda dedicada à literatura, especialmente à poesia, aquela que lida mais com os sentimentos. A sua história nos diz que era dona de uma poética rica e delicada. Filha de escritor, ela recebeu uma educação esmerada. Possuía um defeito físico de nascença que lhe trouxe muito sofrimento, pois deformava sua aparência física. E aí, Aimar encontrou na literatura sua motivação para viver. Podemos dizer isto nas palavras do seu primo irmão, né? Que a literatura foi o caminho mais lúcido e mais aceso para Aimar. E a poesia foi o seu vínculo com o eterno. Ela foi compondo, sabendo que a vida passa, que a vida é efêmera, mas que é preciso cultivar com carinho esta flor maior que se chama sentimento. Creusa Cavalcante França, vocês devem se lembrar muito bem dela, que foi ilustre vice-presidente desta academia, se referiu a Aimar Pérez da seguinte forma: maestrina do verso, régio em ritmo solene,
enleando-nos na sonoridade das aliterações, olhos penetrando as minúcias, sorvendo singelezas, vemo-la, em incursões nas instâncias da inocência, nos recônditos da beleza. Vamos ver se nós achamos isso nesse seu poema, chamado Elegia. Rasteja o amor no corpo como um guizo, como espada que soa e que mata, ou doma a fera que há em nós. E é tão simples o toque da estrela, quando os dedos tangem as estrias de um vento que sabe a fala calcinada no convés da garganta. O amor, esse punhal que nos sacode as amarras e nos vence as ilhargas e nos poreja os vinténs esparsos de um sonho que sufoca e brame as esteiras da nossa fome. Como fagulhas sob brasa esquecida, o amor, esse arauto que nos decepa e dedilha, amarrota as escoras do secreto abismo, onde a tristeza é um solfejo de pluma. Uau, não é? Uau! Ela escreveu isso em março de 1999. Poesia forte, né? Cheia de vida, numa força incrível, muito bonita mesmo. O escritor Iacir Anderson de Freitas, que todos nós conhecemos também, escritor juiz-forano e grande poeta, em 2003, ele comentando o livro Anelo de Lua Nova, que foi o último livro publicado pela Imateres, ele disse o seguinte: entre Imaculada Terezinha Miranda Ribeiro e Imateres há um intervalo, onde medra a vontade louca de servir, onde a água não se cansa de ser rega e régua, onde a palavra áspera se desespera. Continuando, entre Imaculada Terezinha Miranda Ribeiro e Imateres, há um trânsito da lida ao livro, da presença física à presença lírica, um trânsito de violentas vacilações. Enquanto uma vai ao mercado, a outra filtra o incêndio da tarde. Esta é a nossa poetisa, então. A poetisa, na verdade, tinha uma saúde debilitada. E Angelina, conversando comigo, me disse que ela teve uma vida de muito sofrimento e de muita superação. Então, a sua produção poética fala de uma solidão sem limites. Acho que não existe poeta sem solidão. E ela, na verdade, tinha mais motivos para isso, né? Mas o Alexandre Delgado, que é o seu irmão, primo-irmão, vamos dizer assim, né? Ele dizia que Imateres é o surgimento de um novo sujeito, um sujeito pós-moderno, angustiado, fragmentado sob sua identidade e sob a crise desta identidade. Se perguntou muitas vezes quem sou eu. Parece que a poetisa, então, tinha essas oscilações que se resolviam na poesia. Segundo o próprio Alexandre Delgado, que eu tive o prazer de conhecer quando preparei minha apologia para a academia,
Ele mora no Rio de Janeiro e eu tive um grande prazer de conversar com ele. Ele diz que Matérias, num só verso, ela colocou todo o seu ideal poético. E esse verso é: um dia serei primavera. Quer dizer, é bonito isso, né? De ver que a pessoa, na verdade, espera, tem esperança, ela é capaz de vislumbrar um amanhã melhor. Isso é muito bonito. Ela foi sempre muito fiel à sua vocação poética. Ela foi questionando as contradições da vida, as contradições da humanidade, as dores do mundo. A gente pode ver isso nos seus livros, foram muitos livros publicados. Daqui a pouco eu vou mostrar os títulos para vocês. Ela colocou em seus poemas profundos e belos o anseio do poeta exilado. Exilado pela harmonia, pelo amor e pela paz em busca da verdadeira felicidade. Ela escreveu assim: a liberdade de andar sobre brasas, mas liberdade de auferir liberdade até para morrer. Eis um triunfo do qual eu não posso me abster, mulher ilhada em mim mesma, flor que não extingo ao mínimo solfejo do pássaro. Não que o dia esteja sombrio, mas a luta o faz ameaçador, do entrecortado arremate do esforço. Isso aí descreve tudo, né, que ela estava sentindo. E esse aqui, não que o dia esteja sombrio, mas a luta o faz ameaçador, é muito contemporâneo, é muito para hoje. A gente entende isso perfeitamente hoje. Ela entendia na situação que ela estava vivendo. Ela perdeu a mãe muito cedo, talvez aos 5 anos de idade, e foi criada por um pai que era, assim, extremoso, e que ela adorava, ela tinha verdadeira adoração por esse pai. A Angelina Nardi, então, ela me cedeu uma homenagem que ela prestou durante 13 anos a esse pai. Para comemorar a morte desse pai, durante 13 anos, ela editou um folder em sua homenagem. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para ver direitinho. Aqui um deles, a frente, e aqui o verso. Eles são muito bonitos. Existem imagens, fotos dela, dele, até da mãe também. Aqui um outro, E no verso tem a caligrafia da Imá. Aqui, ela com o pai. Eu tinha quase todos os livros da Imá que eu consegui recolher, porque muitos estão esgotados, eu tive que ir para sebo, contactar livreiro, e também a família para poder conseguir os livros, para poder entender melhor, né, a sua poética. Mas o que acontece? Eu, quando fui procurar os livros, me lembrei que há 1 ou 2 anos atrás eu falei assim, não, é muito egoísmo manter esses livros na minha biblioteca particular, porque eles quase, né, não existem mais, e eu vou doar para a biblioteca municipal. E fiz isso. Então, eu não vou poder mostrar os livros hoje para vocês, mas vou poder dar os títulos e vocês vão ver o quanto ela trabalhou, né? A Angelina também gentilmente me emprestou seu caderno de recordações. Nossa, isso aí foi maravilhoso, o caderninho da Angelina é vermelhinho, é lindo, né?
E tem uma mensagem de próprio punho da Imá para Angelina. Ela escreveu assim: Angelina, somos participantes do mesmo universo, dos mesmos sonhos, do mesmo Estela. Que seremos no porvir? Não há respostas para esta pergunta por enquanto. Que Deus te faça feliz, não desta alegria nômade que nos visita cada vez que somos coroadas de êxito em nossas aspirações, mas sim daquela duradoura, que não se limita ao tempo, acompanhando-nos aos confins da eternidade. E como conseguir este sentimento? Faz da tua vida uma contínua ascensão para a verdade, que só se encontra totalmente em Deus. E procura, em cada segundo, realizar a semeadura de boas sementes no campo interior, que é o coração dos seres humanos. Desejo-te todo bem, Imá. Então, olha que coisa mais linda, a intimidade da escritora, da poetisa com a nossa colega acadêmica. Eu dou um valor enorme à correspondência trocada entre os escritores e entre os artistas. E lá no MAN eu pude vivenciar muito as cartas trocadas entre Murilo e vários artistas. O Guima também, a Cleonice Rainho, que o acervo está lá também. Eu acho que é uma forma de conhecimento que ainda não foi descoberta por muita gente, mas é fantástica, é realmente fantástica. Bom, então, Imá trabalhou também durante a vida dela. Ela, durante mais de 30 anos, ela colaborou como articulista, era jornalista, né? Em inúmeros periódicos mineiros. E aí, aos 24 anos, ela ingressou na Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde, por 28 anos, serviu como chefe e, posteriormente, como diretora da seção de expediente. E ela se aposentou em 1991. Esses foram os jornais em que ela colaborou: Gazeta Comercial de Juiz de Fora, Jornal Roda Viva, órgão das ex-alunas do Colégio Estela Matutina, Folha da Mantiqueira, de Juiz de Fora, Diário Mercantil, no Caderno 2, sob a direção do João Guimarães Vieira, o nosso querido Guima, em Juiz de Fora, Jornal O Imparcial, de Rio Pomba, Correio do Sul de Varginha, Tribuna de Minas, que até hoje existe, Juiz de Fora, Jornal do Povo, de Lima Duarte, Jornal O Lume, que é o órgão literário do Centro de Estudos Literários de Juiz de Fora, Jornal Viva a Vida, de Juiz de Fora, Botija Parda, de Araguari, Suplemento Literário de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e Voz de São João Nepomuceno. Trabalhava muito, né? Uma participação maravilhosa. Ela era membro titular e fundadora da Academia Juiz-Forana de Letras, teve seu talento reconhecido por meio de inúmeras premiações, menções honrosas, recebidas em concursos literários. Então, ela foi em primeiro lugar no concurso de poesia da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, foi em primeiro lugar com laude no primeiro concurso de poesia do Centro de Estudos Literários de Juiz de Fora,
Foi primeiro lugar no concurso de poesia da Academia Juiz Forana de Letras, por ocasião do 10º aniversário da Academia. Olha que bacana! Ela foi medalha e diploma de honra ao mérito, comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld, a maior honraria do município de Juiz de Fora. Recebeu o prêmio Alejandro José Cabaça, no Rio de Janeiro, e o prêmio Escriba de Poesia de Piracicaba. Participou, é claro, de inúmeras antologias. Arthur da Távola chamou o trabalho poético de Matérias de joalheria literária e denominou harpa da alma. Sua poesia era para ele belíssima, difícil, correta, concisa, intensa, dolorosa. Vamos conferir? Enigma. Desarmado, o coração reborda a orla do poço, que segue além do limite do alcance amorfo da mão. E as coisas vãs se transmigram, se mitigam no consumido silêncio que redime esse sol posto das ventanias possessas. É o amor, devagarinho, formando o ocaso do enredo que folgou de brisa o inverno, no eterno e puro brinquedo, e os anjos, com seus arminhos de alaúdes afagados, sorriem, leves. Sorriem, mas fogem com suas asas para longe, para um outro lado, sem flor ou cor, sem perfume de gerânio macerado, do inenarrável segredo vencido, desvencilhado. Ela escreveu em Juiz de Fora, em março de 99 também. Bom, gente, é muita coisa, né? Mas eu vou prosseguindo aqui. Além dos 13 cartões, alegorias dedicadas ao pai, ela publicou também um cartão em homenagem ao Guima, ao João Guimarães Vieira. Foi uma homenagem póstuma, em 97. Ela foi grande amiga do pintor e foi ele que a incentivou, lendo suas produções e também publicando-as. Quando Aimar foi idealizar o livro Diário Esparso de Mariana, ela resolveu prestar uma homenagem ao Guima. Aí ela pega os cartões que ele lhe enviou por ocasião do Natal e ela vai e ilustra esse livro. E ela só comunicou esse fato ao pintor quando ela lhe enviou o livro já editado. Então, o Guima se sentiu muito lisonjeado com a homenagem. Lá no acervo do Museu de Arte Murilo Mendes, da Biblioteca do Murilo Mendes, encontra-se o livro Elegia, da Imatérias, com a seguinte dedicatória ao Guima. Guima, irmão de alma, vulto singelo que enobrece as alegrias simples de Imatérias. A você, a Iná, seus familiares, eu renovo o maior e mais profundo agradecimento. Abril de 73. Os livros Diário Esparso de Mariana, Menina com Flor e Elegia, livros da Aimar, foram ilustrados pelo Guima. Olha que coisa fantástica, né? Com desenhos a bico de pena. E no Elegia, ela colocou o recado que o Guima mandou para ela quando ela pediu que ele ilustrasse, aí ela colocou nesse Elegia, né, esse recado.
Os preparativos da viagem consumiram todo o meu tempo. Só hoje eu consegui terminar esses desenhos. Você encontrará no verso de cada um o número do poema que se refere. Quanto à apresentação, infelizmente não deu para escrever nada. Os poemas são excelentes. O livro será um sucesso, sem dúvida. Amanhã estarei em Madrid e dia 11 na Grécia. Abraço afetuoso do Guima. Então, a possibilidade de pesquisar no MAN me trouxe uma contribuição importante, pois lá também eu encontrei, além do acervo do Guima, o acervo da Cleonice Rainho. E a Aimar Teres dedicou esse poema aqui que eu vou ler a Cleonice Rainho. Poema. A Cleonice Rainho com ternura. Violetas vivificam o arco-íris na aura diáfana de meigas mãos. Sabe-se a mulher contemplando o azul intemporal. O amor restringe o bronze e explode bênção no deserto. Sabe-se argila, mas é mel que destilam seus dedos tênues, juncados de poesia. Quero Cleonice, tecendo seu fio sem angústia, e guarda da sua lareira. Apenas no cálice a violeta bem cuidada. Então, eu acho que nós teremos a nossa querida confreira Nazarela Roca falando da Cleonice, no dia, acho que 3 de maio, se eu não me engano, né? Acho que vai ser dia 3 de maio. Eu vou só dizer o ano e os títulos dos livros, para não me alongar demais. Então, os livros da Aimar Teres. 1973, Elegias. 1985, Escrutínio, Asa de Borboleta. 1986, Musgos e Gerânios. 1987, Bigodinho, o Gato Enjeitado. Os nomes são muito criativos. 1988, Canções de Convés ou do Mar Prezado. 1989, Haikais. 1991, Na Concha do Ouvido. 1992, Diário Esparso de Mariana. 1992, Solo de Flauta Doce. 1992, Acervo de Cristais. 1992, 13 Cartas dos Ventos de Agosto. 1992, Dos Arquivos do Anão Dromedário. 1993, Anjo, Alaúde e Paixões. 1994, Flor versus Cipreste. Homenagem ao pai. 1994, Menina com Flor. 1998, Ramalhete e Alecrim. 1999, Flor de Outono. E em 2003, O Anelo de Lua Nova. Bom, todo o acervo da Aimar Teres foi recolhido pelo Alexandre Delgado, que o entregou em 2009 aos cuidados da Miriam Delgado Senra Duque. A Miriam é doutora em literatura, realizou sua dissertação de mestrado sobre a Aimar Teres e foi a pessoa que me recebeu na Associação Cultural Caminho da Serra, localizada em Lima Duarte. É a entidade que mantém o acervo da Aimar Teres, e foi através dela que eu obtive muitas informações sobre a escritora. Ela escreveu um texto sobre essa associação. Diz o seguinte: a Associação Cultural Caminho da Serra se sente honrada por zelar pelo acervo da saudosa poetisa Imaculada Terezinha Miranda Ribeiro e Materes, que viveu sem grandes exageros e, dentro de sua simplicidade, demonstrou grande profundidade na alma, com poder de síntese e sugestão,
conseguia tirar poesia das mínimas observações. Este acervo possui 6.000 livros, uma centena de quadros, milhares de documentos e fitas que foram organizados pelo Alexandre Delgado. Bom, e aí eu acho que eu disse quase tudo que eu sabia sobre a Aimar. Eu sei que o Arlindo Tadeu, que a conheceu pessoalmente, vai nos dizer muita coisa também. E para finalizar, vou finalizar com um poema dela, tentando manter viva a memória dessa grande escritora. Parabenizo também a Academia Gestorana de Letras pela elaboração desses eventos que trazem para nós, esses nossos confrades e confreiras, que estão presentes sempre com seus escritos e em pensamento, e que a gente não deixa a memória deles se apagar, né? A Imateres fez uma recomendação que cabe a todos nós. Ela diz o seguinte: não percas teu verso, que para saltar de ti, ele rompeu, que para sair de ti, ele partiu. Se veio cego e surdo e molhado, veio de um cântaro que fala ainda sozinho de água, barro e eternidade. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns, Maria Helena. Nessa noite, essa sessão de saudades, lembranças, muita poesia, a concisão que você conseguiu trazer para nós, tanta coisa da nossa querida Aimar. A minha fala é curta, porque nós temos várias mãos levantadas. Vamos começar na ordem. A primeira que levantou foi a Leila, segundo foi o Piscinini, terceira, Nazaré, quarto, Luiz Almeida, quinta, Denise e sexta, Ceci. Na ordem. Leila, você. Abra o microfone, Leila. Microfone. Abra o microfone. Bem, vamos passar para outro. A Leila não está conseguindo falar. Vamos passar para a ordem. Número 2 que eu falei. Quem foi? Eu. Piscinini, com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Maria Helena, você me surpreendeu. Escutando você relatar o seu personagem, tinha a impressão que estava escutando as histórias que a minha mãe me contava e que a minha avó também, que morou com a gente. Tranquila, calma, detalhada, buscando justificativas em outros personagens. Eu não poderia imaginar que uma pessoa como você, de uma cultura e de um preparo intelectual tão grande, pudesse ser uma bela contadora de histórias. Fiquei cativado. Parabéns. Eu já era seu fã. Agora fiquei mais fã ainda. Um grande abraço. Você foi maravilhosa, brilhante, calma. E outra, prendeu a atenção de todos. Você já imaginou? Me lembrou os tempos que eu ainda era criança e escutava a história. Mas eu não conseguia dormir durante as histórias, não, ficava de olho arregalado. Foi o que aconteceu contigo. Muito Meus obrigada. parabéns, Maria Helena. O seu Muito sorriso, obrigada. de vez em quando, notava que você se empolgava com o personagem. Eu desligava minha câmera para acompanhar o seu sorriso. E você afirmava com convicção tudo aquilo que você falava. Uma grande professora.
Parabéns. Muito obrigada. O seu comentário me faz muito feliz, querido professor Piscinini, porque é realmente difícil para quem não faz isso sempre trazer algum texto que não fique, que não seja enfadonho para quem está ouvindo. É muito difícil isso. E as suas palavras me mostraram que o recado foi bom. Eu agradeço imensamente. Foi dado maravilhosamente, não é? Porque pelos comentários no chat, só elogios da delicadeza sua a falar com tanta profundidade sobre a querida Imar. Nós temos uma lista que a Leila pediu e não entrou. Na ordem agora temos o Luiz, a Ná e a Ceci. Luiz? Olha, eu fico admirado dessa iniciativa da academia, tão valiosa, de trazer ao conhecimento de todos nós, muitos que não conhecemos essas pessoas, essas ilustres personalidades de Juiz de Fora, que tão bem souberam representar a índole da cidade, a índole poética, a índole criativa da cidade de Juiz de Fora. E a Maria Helena, então, nos brinda com essa elocução tão bem cuidada, de poemas tão belíssimos, de tanta profundidade, poemas que lembrariam os grandes poetas brasileiros e estrangeiros, né? Poemas como Fernando Pessoa, poemas como Drummond, como João Cabral. Essa é uma poetisa que merece, como você fez agora, Maria Helena, cultivar, regar essa planta para que ela continue dando suas flores, que são realmente maravilhosas, encantadoras. E é como você disse, repetindo o que ela teria dito, é a esperança. Precisamos de esperança para renovar as gerações. Nós que estamos a caminho do futuro, devemos deixar para os nossos, os que nos seguem, os que nos seguirão, deixar essa flor da poesia, da esperança. Parabéns, uma apresentação maravilhosa, uma seleção tanto documental quanto dos poemas, excepcional. Fiquei muito satisfeito, muito feliz de ter essa noite enfeitada por esses versos tão profundos, né, que nos remetem a uma reflexão de vida, a uma reflexão do tempo, a uma reflexão do futuro. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, querido amigo Luiz Almeida, grande revisor da Grifon. A sua presença hoje muito me honra. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Luiz. Temos aqui na ordem dos inscritos a Maria Nazaré Laroca, Denise Doro, a Ceci, que era já antes inscrita, o Tadeu e o Geraldo Heleno. Então, na ordem, Maria Nazaré Laroca. Boa noite a todos novamente. Maria Helena, a sua suavidade realmente é única. Para falar da Imar, é você mesmo. Teria que ser você. A delicadeza, né? A palestra foi encantadora. Parabéns a você e parabéns à JL por essa iniciativa, como a Marisa falou, foi uma noite de lembranças, de memórias. E eu fiquei muito emocionada, porque convivei com a Imar, né, durante pelo menos uns 7 anos, e a gente saía, descia a Rua Alfred juntas, ela, de vez em quando, encontrava ela e o pai inseparáveis, né? E muito emocionada, eu fiquei pensando assim, saudade da Imar. Uma pessoa delicada, uma pessoa única. E
essa relação que você apresentou também, outra memória, né? O Guima e a Marisa trouxe a biblioteca, parabéns, Marisa, dele para o irmão, né? Eu tenho um quadro do Guima, um desenho, que ele fez dos telhados de Ouro Preto, e escreveu assim, para Nazaré do Guima. Eu me lembrei, que não conheci pessoalmente, mas ele era o nosso editor do Diário Mercantil. Então, nós escrevíamos poesia, a Cosete de Alencar era embaixo, assim, e o pessoal do nosso grupo, né, do Gilvan, eu e Zé Paulo Neto, Décio Lopes, a gente escrevia, e o Guima, que era o nosso editor. Então, saudade do Guima também. Você trouxe muitas lembranças, eu agradeço muito, de todo o meu coração. Parabéns, Maria Helena. Foi lindo, muito lindo. Nazaré, que delícia a sua fala. Eu é que te agradeço. Como é bom, né, esse depoimento da pessoa que conviveu com a escritora, como isso é saudável para nós. Quero muito te ouvir sobre a Cleonice, tá? Beijo. Obrigada. Parabéns, Denise Doro. Bom, o que falar depois desses momentos de encantamento? Eu escrevi lá no grupo. Foi um encanto a sua palestra. E mais do que isso, eu nunca tinha ouvido falar na Aimar. Então, a noite de hoje, para mim, foi duplamente especial. Primeiro, por estar entre pessoas que eu respeito e gosto muito. E por ter você, Maria Helena, me ensinando, me mostrando como foi a vida de Aimar Teres. Realmente, eu estou tão assim inspirada que eu até coloquei no grupo, será que eu consigo encontrar algum livro dela para adquirir? Né? Porque quando a poetisa escreve de maneira tão impactante, tão bonita, dá vontade de você comprar as obras dela e devorar, sair lendo tudo. Eu só tenho que agradecer à JL essa oportunidade. Parabéns, Maria Helena. Você brilhou com essa palestra, que nos prendeu o tempo inteiro. Um beijo. Denise Doro, querida escritora, muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Existem livros da Aimar lá na Biblioteca do Guima, lá na biblioteca do Museu Murilo Mendes. Você pode consultar lá, ler algumas poesias. Vai ser bem legal, viu? Beijo grande. E para adquirir na Quarup, com Cláudio. E lá no Guima, eu lembro, eu trouxe e li essas dedicatórias, quando eu trouxe os livros para o Juiz de Fora. Fui junto com o saudoso João Procópio Ribeiro, buscar essa biblioteca no Rio. Bem, agora na ordem, obrigada, Denise. Agora na ordem, a Ceci Barbosa, segunda ordem aqui inscrita. Ceci, depois Arlindo, Hag, depois José Geraldo Heleno. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Maria Helena, que, como sempre, ela prima pela sua elegância, pela delicadeza, a sensibilidade, a escolha correta e adequada das palavras e expressões que ela usa. Sempre tudo muito bem explicado, deixando transparecer toda essa emoção e sentimento que vinham através das poesias da Aimar. O meu contato com a Aimar foi através da Academia Juiz Forana de Letras, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é que, paradoxalmente, ao lado daquele temperamento retraído, mais fechada, ela se mostrava como uma pessoa participativa e com grande entusiasmo por duas coisas que eu me lembro. Assuntos preferidos da Aimar, quando conversava comigo, pelo menos não tive um contato tão profundo. Mas ela sempre mostrava entusiasmo pelas viagens e pelas flores. Pelas flores, a gente percebe isso pelo título de muitos dos seus poemas, como a Maria Helena mesmo citou, parece que um deles é Flores e Ramalhetes, algo assim. Num outro foi Flor de Outono, a Flor de Outono, depois outras flores especificadas, gerânios, violetas.
Então, as flores sempre muito citadas, e as flores também mantendo a sua preferência até em termos de viagens, porque além das viagens, às vezes, ao exterior, ela tinha uma predileção especial pelas viagens a Olhambra. Eu lembro que ela, talvez por umas 2 ou 3 vezes, ela viajou a Olhambra e se encantava profundamente com as flores. Então, são os 2 pontos da personalidade da Aimar que saem um pouco do usual de falar nela introvertida, nela triste, nela solitária, no momento em que ela fala, que eu lembro dessas conversas sobre flores e sobre viagens. Então são lembranças muito agradáveis de conversas que geralmente nós tínhamos após as reuniões da academia. Maria Helena, muito obrigada, foi muito bom você nos trazer essas lembranças todas da Aimar. Obrigada. Sim, sim. Então, eu sou sua fã, não é? Então, eu é que agradeço a sua participação e tudo que você tem feito pela academia. Assim, eu ando perseguindo os passos da Imateres, porque semana passada eu fui para a Olambra, gente. Olha só isso. Introversidade, Maria Helena. Sobre as flores, eu não sabia. Foi um acréscimo. Um beijo, querida. Linda, cada um que fala acrescenta-se a nossa Aimar. E a Ceci fala de uma gentileza, de uma precisão. Sou fã dessa nossa presidente também. Adoro. Agora, na ordem, depois da Ceci, nós temos o Arlindo Tadeu Hag, depois da Geralda Helena. Arlindo. Uma boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Maria Helena pela feliz ideia de nos trazer Imateres, trazendo para você ver, gente aí, eu vi depoimentos, gente que não conheceu a Imateres e gente que conheceu, conviveu com ela, e eu convivi muito, engraçado, eu convivi pouco, eu não me lembro muito da Aimar na Academia Juiz de Fora, eu tenho a impressão que o período em que ela participou foi justamente quando eu estava fora de Juiz de Fora, mas eu me lembro muitíssimo daqueles, e me deu muita saudade daqueles saraus que a Associação de Cultura Luso-Brasileira realizava lá na Filarmônica, sobretudo no período em que a Creuza esteve à frente da Luso. Todo mês, praticamente, havia um mote, né, uma homenagem, alguma coisa assim, mas a palavra era dada livre e a Imateres sempre se apresentava com essas poesias e era uma pessoa de finíssimo trato, uma alma delicadíssima. Você se resumiu bem a 2 coisas que ela gostava muito, de viagens e de flores. Realmente era isso mesmo. Então, assim, tanto lá como no céu, né, lá no Centro de Estudos Literários da Creuza, também esses saraus. E me deu muita saudade desse tempo em que a gente se reunia naqueles saraus, né? E eu me lembrei de uma poetisa que também está esquecida e que seria interessante que alguém pudesse trazê-la para nós qualquer hora, que era amiga da Imateres, da Creuza, dessa época aí, que é a Aimar Mendonça, né? Uma grande poetisa que está esquecida aqui em Juiz de Fora. Alguém poderia trazê-la para nós. E, para encerrar, eu gostaria de dizer, ela diz, um dia serei primavera. Eu acho que a primavera foi hoje, Maria Helena, e você que fez desabrochar essa primavera em pleno outono. Muito obrigado por isso, uma boa noite a todos. Ô, Tadeu, agora você me emocionou. Maravilha, olha, Tadeu. Tá linda. Lindo, viu o poeta falando. Não é? Olha que coisa linda você disse. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz. Maria Helena, você deixou nossos corações todos em flor. Cada cantinho está com vasinho hoje. Tá? Agora, José Geraldo Helena. Olha, boa noite, um agradecimento a todos, começando pela Maria Helena, com uma fala muito legal, muito equilibrada, muito centrada em aspectos realmente pertinentes a uma fala dessa, e ela conseguiu, num espaço até pequeno de tempo, dar o perfil de uma grande poeta que eu, inclusive, não conhecia. Agradeço por isso e quero dar os parabéns, eu não canso de falar isso, os parabéns à Academia Juiz de Fora de Letras,
que assumiu esse papel fundamental, emocionante, de escavar a produção literária de Juiz de Fora e trazer à tona essas produções e esses artistas que, se a geração seguinte, que somos nós, não fizermos isso, eles morrem de novo. E a academia, ela fez um negócio surpreendentemente maravilhoso, que é enxergar o óbvio, porque esse papel é, obviamente, da academia. Mas o óbvio não é fácil de ser visto, geralmente ele não é enxergado, justamente porque ele é óbvio. E é claro que se a academia está exercendo esse papel, que é dela, e que ela assumiu para valer, é porque, naturalmente, ela tem uma diretoria que é a diretoria certa. Né? Tem a Ceci, Tadeu, a Marisa Timpone, que eu não sei como arranja tempo também para trabalhar tanto, mas é importantíssimo essa participação de todos. E, obviamente, também o mérito dos acadêmicos que escolhem sua diretoria, obviamente, né? Então, eu fico emocionado com tudo isso, com a poeta que foi apresentado, com a apresentadora e com todas essas circunstâncias. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por fazer parte deste grupo. Boa noite. Obrigada, querido minutinho. Heleno, por Maria suas Helena, palavras. deixa eu dar uma nós- noticiazinha rápida Sim, para sim. vocês. Eu vou ter que sair porque eu estou indo para Cachoeiro, no show do Roberto Carlos, comemorando 82 anos de vida. Em homenagem a vocês. Um abraço, desculpa sair fora, mas o Uber já está me esperando. Esse é o meu sorriso, uma palestra brilhante. Ainda vou assistir o Roberto Carlos. Um abraço, boa noite a todos. Tchau. Boa viagem, bom evento, Piscinini. Eu estava agradecendo. Isso, repassa a Maria Helena para as palavras finais, não sem antes dizer que o chat, Maria Helena, conhece e agradece você com muito carinho pela noite. Todas as pessoas estão encantadas. Tá? São meus amigos, então são um pouco suspeitos, mas está ótimo, eu fico feliz. E eu queria dizer a você, Helena, que você tocou num ponto muito importante, esse principal papel da academia, de manter a memória viva dos grandes escritores da cidade. Essa é uma tarefa linda, maravilhosa. Marisa vem à frente destes cursos, né? E sempre nos recebendo com muito carinho e sendo muito eficiente na abertura da sala, no comando das ações. Eu fiquei muito feliz em participar. Eu não pude participar antes por problemas de saúde, mas eu quero dizer a vocês que eu fiquei realmente muito feliz e agradeço a oportunidade. Quero só, antes de desligar a gravação, lembrar que a nossa pesquisa da Leila Barbosa, que infelizmente ela entrou de início, depois não voltou, e minha História Literária de Juiz de Fora, sempre foi de promover o nome dos nossos escritores, desde os primeiros escritores, desde os acadêmicos que fundaram a Academia Mineira de Letras, que depois foi para Belo Horizonte, aqui fundada, não é? No dia 9 de dezembro, e que agora está em outro espaço, mas nós somos os fundadores dessa história. Muito obrigada a todos, é 25 de dezembro. Muito obrigada a todos, 1909, que me faltou na hora a data. Muito obrigada a todos e quero pedir à nossa presidente para fechar a noite e lamentar, parece-me que a Leila saiu, porque nós estamos com 29 pessoas e nós atingimos 36 pessoas nessa noite. Tá? De fato, Helena, muito obrigada pelo apoio que você me dá sempre. Muito obrigada.
Com vocês, Ceci, para terminar. Maria Helena, brilhante, amiga. Beijo. Então, mais uma vez, os meus agradecimentos a todos, e é sempre uma alegria nós estarmos podendo levar a cabo todas as propostas do início da nossa gestão. Muito obrigada pela colaboração de todos e pela presença. E um abraço muito especial para a nossa querida Maria Helena Sleutz. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, microfones abertos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Uma grande Boa noite. noite. Boa noite a todos. Boa noite Grande a abraço. todos. Helena.